E eu não curto isso, entendeu? Tipo, eu acho que não era justo um tirar o outro antes de tirar essas pessoas. Vamos fazer o seguinte, vamos assistir agora uma pergunta, porque você que é assinante Globoplay tem um benefício exclusivo, que é enviar uma pergunta pro eliminado da semana aqui no Bate-Papo. É bem legal, super fácil, é só você entrar globoplay.com/bate-papo BBB, enviar sua pergunta em vídeo, e a gente já tem uma pergunta selecionada pro Nego Di. Olha só. Nego Di, eu gostaria de saber com você se você se arrepende de ter feito algo dentro da casa e se você se arrepende de ter feito alguma aliança errada dentro do jogo. De ter feito algo dentro da casa... Cara, talvez, assim, uma coisa que me incomodou muito foi aquela treta que tá ali nos GIFs ali, porque aquele dia eu explodi de uma maneira que eu venho trabalhando há muito tempo para não acontecer. Né? Porque começou a me incomodar demais as coisas que eu tava ouvindo, a ponto de eu perder o argumento e sair falando um monte de besteira. Isso aí eu me arrependo. Não me arrependo da treta, mas sim das coisas que eu falei. Entendi. Não da briga, mas de Não, como você ficou nessa situação. De como eu fiquei, eu comecei a me sentir mal. Alguns momentos assim pós-treta eu me senti mal, inclusive depois da festa da África, foi um dia ruim pra mim. Eu saí de lá, fiquei no quarto, pensei em muita coisa, né? É difícil, né? Na casa é bem difícil, a gente remói muitos sentimentos. E agora aliança não me arrependo, porque são pessoas que eu me identifiquei não só pelo jogo, mas sim trajetória de vida, correria e tal, e que me acolheram. Tanto que eu sei que as pessoas ficaram tristes de eu ter saído, eu também ficaria triste se o inverso acontecesse. Então não me arrependo, quero levar essas pessoas pra vida, assim, né? Aquele núcleo que eu andava mais ali, Projota, Carol, Pouca, etc e tal, a Vi, e não me arrependo. Bom, falando sobre o Projota aí, que você falou sobre ele, você e ele conversavam bastante, você e as meninas também, sobre serem vilões no BBB, vocês falavam sobre isso. E uma pauta que surgiu muito nessa edição foi a do cancelamento. Em algum momento isso te podou, você teve travas em alguma situação pra, enfim, com medo de que isso acontecesse? Olha, se eu te disser que nunca pensei, eu seria hipócrita. A gente pensa um pouco, assim... Mas eu já sabia, eu tinha na minha cabeça algo bem claro, que quando eu entrasse, mesmo antes de começar, quando me anunciasse, já ia ser divulgado como cancelado. Eu já entrei num pensamento de reverter, porque eu sei que a minha pessoa é totalmente diferente de um trabalho que eu já fiz ou que eu faço. Então eu queria mostrar mais esse lado assim. Mas eu tentei me entregar ao máximo real. Eu brincava, às vezes eu até pensava, putz, será que eu não tô brincando demais? O Thiago até falou pra mim, poxa, a gente esperava esse cara mais zoeiro. Mas eu não achava pouco, porque eu brincava bastante e às vezes as pessoas já se incomodavam por eu estar toda hora brincando, toda hora falando, dançando ou imitando alguém. Então, tipo, eu me entreguei real, assim, o que eu vivo na rua. Até brinquei um pouco mais do que eu brinco na vida, assim, tipo... A minha parada do humor é mais profissional mesmo. Entendi. Assim, eu vi que você até conversou com o Thiago sobre ter medo do pré-jogo, né? De quando você foi anunciado e tudo mais. Vou te dizer que não foi muito isso. Eu acho que realmente foi a sua trajetória dentro da casa. Depois você vai poder assistir melhor, vai poder ver. Eu acho que não... muita gente entra com esse medo, né? Eu mesma fui muito criticada antes de entrar no programa. As pessoas não gostavam de mim a primeira semana. Eu fui super rejeitada, assim, a galera falava mal de mim nas redes sociais, mas reverti. E faz parte do jogo também não reverter, acontece. O programa é muito intenso, tudo acontece. E você falou também sobre amizades, sobre ter criado laços ali com o pessoal. Você era muito próximo do Projota e da Carol, né? Como é que você avalia o jogo deles agora dentro da casa? Olha, o jogo do Projota, tipo assim, eu até tive algumas conversas a respeito com a Carol, eu acho. Ele é um cara que jogava muito parecido comigo, só que tem uma vantagem, querendo ou não, de ser o Projota. Então lá dentro a galera ficava... Tudo era eu, assim, porque a gente tava junto. Se a gente criasse uma estratégia, que teve coisa que veio, inclusive, dele, foi o Nego Di, entende? Inclusive essa estratégia de, botar o Lucas no paredão, mas ele não pode ir com a Juliette, porque senão periga a Juliette sair, não sei o quê. Vamos ter que dar imunidade pra Juliette, ele vai ter que ir pelo líder. Isso começou de uma ideia dele. A parada, por exemplo, de votar no Fiuk começou numa ideia dele e tal.
E eu respeito muito isso porque eu também penso parecido com ele, são estratégias. Só que eu via que ele, tipo, ele conseguia ser menos visceral que eu. Ele tinha algo contra, mas ele, tipo, finge que me ama, finge que acredita. Entendi. Ele vai lá, dança com a pessoa, eu não conseguia, tipo... Mas você acha que isso é uma atitude falsa? De Não. combinar e votar e depois ir lá e... Não, eu acho que ele conseguiu ser mais jogador do que eu nesse quesito, assim, de tipo, as pessoas não perceberem ele sendo uma mente pensante, talvez. Ah, entendi. Ele conseguiu se camuflar mais. Eu, talvez, tivesse que ter sido... Eu tinha que ter sido mais político, sabe? Às vezes eu sentia que a pessoa estava ali, mas não gostava de mim. Eu não conseguia desenvolver um assunto. Mas eu vou te falar, Nego Di, assim, eu entendo seu posicionamento. Só que independente, não adianta, porque isso é uma coisa pra dentro da casa. Sabe? Sim. Isso que você tá me falando, que é realmente o Projota, ele pensa muito, ele articula muito, ele realmente dá um norte ali pro grupinho que vocês estavam, mas o público vê tudo, sabe? Então isso talvez possa manter ele mais longe no jogo. Mas se o público não estiver gostando, não vai ter jeito. Bater, sai. Agora, sobre a Carol, você curtia muito a Carol, vocês tinham muitas ideias ali parecidas, mas recentemente você até falou com ela sobre alguns posicionamentos que você não gostava. A gente vai assistir. Não é que tu seja igual, mas é que eu entendi que você transparece pra quem tá vendo de fora, que não sabe o que tá falando, tá achando, brigando de novo, não sei o quê. E que nem a pouco falou, tudo aqui acaba se tornando um motivo. Eu sei. Então, tipo... Pode. Eu acho importante esse cuidado contigo. Sabe, tu não tem que ter cuidado pelos outros, tu tem que ter cuidado por ti, pela tua carreira que já existe, pela tua família. Essa é a minha preocupação, tipo, tu entra aqui gigante e sair queimado, não é o meu objetivo. Acho que não é não tá nesse caminho. Não tá, mas... Mas é importante você estar falando isso. Mas tu tem que te policiar. Esse papo que você teve com ela, você estava realmente alertando ela, mas em algum momento você pensou que talvez pudesse respingar em você? Alguma atitude que ela tivesse mais ríspida, alguma situação? Assim, assim como eu me preocupei quando eu estava próximo ao Lucas e ele começou a ter atitudes que eu não concordava, eu também me preocupava. Só que a diferença, talvez, é que o Lucas, ele agia comigo de uma forma... Ele começou a agir muito explosivo, diretamente comigo, e de não me ouvir. É como tu viu ali, tipo, ela ainda escutava. Hoje, inclusive, eu tive uma conversa com ela sobre isso, porque, tipo, eu acho que a posição do amigo é isso, puxar, te trazer, assim, sabe? A Lumena, eu ficava falando, mano, tipo, a Lumena te inflama demais. Ela tá vendo que já tem fogo, ela toca gasolina. E esse lance que sempre me incomodou real, tipo assim, a minha luta contra o racismo, por exemplo, eu quero igualdade, falei isso várias vezes, não quero ser melhor que os brancos e nem nada, só quero as mesmas oportunidades, o mesmo respeito à igualdade. Quando tu fica, tudo é racismo, tudo é, sabe, uma militância onde eu via que talvez não era questão racial. E ao mesmo tempo eu ficava pensando, poxa, eu não tenho tanto conhecimento de causa quanto a Lumena que vive essa parada, então eu tenho que cuidar o que eu falo pra não falar uma besteira. Mas você conversou com ela falando que não achava que estava indo num caminho muito bom. Eu conversei com a Carol também. E a Lumena se mostrava mais fechada pra me ouvir. A Carol ouvia e ela teve até uma rusguinha com a VTube que eu defendia sempre, porque eu via, cara, eu não sinto que ela seja isso que tu pensa. E esse lance de ficar segregando, tipo, tu tá fazendo o que fizeram com a gente. É a minha visão, né? O Lucas, inclusive, ele teve uma conversa comigo onde ele falava que ele nunca tinha ficado com uma mina branca. Eu falei, mano, é sentimento, a cor é depois, tá ligado? Tu tem que te permitir amar alguém pelo que ela é. E eu sempre tive esse pensamento, às vezes ficava meio assim de falar pensar, poxa, posso falar alguma besteira e me queimar, mas quando eu tive a oportunidade eu falei. E me preocupava muito estar num ambiente onde começava a rolar esse papo, e aconteceu muito isso na liderança da Carol. Eu estava no banheiro, eu estava escovando os dentes, eu estava na cama, mas nem me deixava falar porque eu já estava bebendo, e começava num papo assim, de uma militância, falando de branquitude, eu vendo que o tema era ciúme, tipo assim, a questão era ciúme, e daí não admitia. Sim. E a Carla, no final, ela começou a se tornar uma incógnita para mim, porque eu ouvi uma coisa dela e sentia uma coisa, e dela me demonstrava outra. Daí eu não sabia, poxa, quem é a Carla? Essa pessoa que realmente gosta de mim, que me acolhe, que acha que eu sou legal, ou a pessoa que quer que eu saia, que fala de mim no jogo da discórdia, que pede para eu revelar meu voto, que fala
A hashtag fica Sara, a hashtag fica Fiuk quando eu tô deitado, porque talvez não me viu deitado. Então eu comecei a ficar assim, putz, não sei quem é ela, mas... Mas naquela situação você enxergou que não era... que era ciúme das meninas. Naquela situação, tipo, eu tentava também separar o jogador do humano, tanto que eu acolhi ela e depois votei nela porque era a pessoa mais distante que eu tinha. Não que eu estivesse concordando com o lance da Carol, porque eu não concordei com nada do que ela falou e deixei bem claro isso sempre, assim. Bom, vamos falar sobre VTube. A Vi ficou super chateada com a sua saída. A Vi teve uma amizade, acho que é a amizade mais improvável que ninguém imaginava. Nada a ver, né? Mas ela super ali, ficou super mexida com a sua saída, ficou bem magoada mesmo. E vocês criaram um vínculo e a Vi analisou seu jogo também, né? A gente tem um vídeo pra assistir. Mas ele já falou, por exemplo, que não se dá bem com a Sara, pra mim. E eu falei, tá, problema é de vocês. Eu gosto dele, gosto dela e eu não vou me envolver. Então, o Nego Di, ele é uma ponte. Eu entendo que ele é uma ponte que eu tenho aqui. Só que eu tenho uma relação com ele, literalmente, que aqui dentro, pra mim, é de pai e filha. Então, pronto. De proteção. Só que aí... E eu entendo que ele faz muita coisa errada e eu nunca passei a mão na cabeça dele. Então, quando Mantém assim, então. Nunca. Se alguma coisa acontecer, tipo, aconteceu um negócio com a Camila ontem, eu falei, olha, mas talvez você não tinha a intimidade que você tinha pra brincar. Eu falei pra ele essas coisas, entendeu? Ela sempre foi bem sincera com você, né? Isso aí ela me falou sempre. Inclusive, eu sempre defendi ela por causa disso, assim. O argumento que eu usava quando a Carol e a Lumena estavam falando é que, tipo assim, eu só tenho 6 anos a mais que ela, mas talvez pelas minhas vivências e por ser pai, etc e tal, eu vi ela como uma criança, né? E eu sempre vi ela muito aberta para escutar, para entender, ela sempre muito humilde e por saber algumas coisas que ela já passou aqui fora e tal, então, tipo, eu ficava assim, não, a gente tem que ensinar, sabe? Porque não é uma pessoa que está se recusando a te ouvir ou a aprender. E realmente eu não achava que ela estivesse errada nas coisas, no posicionamento dela. E mesmo sendo meiga, ela conseguia ser sincera e se impor, sabe? Ela nunca deixou ninguém... Tanto eu tinha uma relação com ela, eu nunca joguei com ela. Entendi. Eu nunca criei nada com ela, porque a minha parada com ela era a proteção mesmo. Quando ela chegou, eu vi ela assim, tipo... eu tentei acolher ela porque eu sabia o que tinha rolado. E eu penso assim, se eu vou fazer 27, pra mim já é quase 30, erro todo dia. Imagina uma criança. Aí tu ficar o resto da vida sendo punido por causa daquilo ali. Tipo, eu não consigo aceitar. E eu entendi, eu até imaginava que a galera toda soubesse das coisas. Então eu pensava assim, eu preciso falar com ela pra ela saber que ela tem alguém aqui que ela pode contar. Talvez até pelo seu medo também, antes de entrar na casa, né? Das suas atitudes. E tinha uma parada que um dia eu vi o meu filho vendo uma parada dela, daí quando eu vi ela ali, tipo, me tocou muito, que eu já tava com muita saudade dele, e eu pensei, nossa... Ai, meu Deus, aí misturou tudo, pronto, VTube virou filha de Nego Di. Vamos ver agora uma pergunta não, perdão, que tá rolando com o VTube dentro da casa, olha só. Chora ao falar da eliminação do Nego Di. Nunca reparei no lado jogador dele, pra mim era um pai. Mesma coisa que você falou agora, realmente não tinha essa relação com o jogo. Ela chorou muito, tá? Isso aí. E aí o programa ainda tava no ar, ela tava chorando muito, ela ficou bem sentida, as meninas foram ali acolher. Enfim, faz parte do jogo, ela vai se recuperar e aí você vai poder assistir daqui, vai dar tudo certo. Daqui a pouco passa,